Pessoal, esse vai ser um vídeo bem rápido, mas é basicamente um gabarito comentado da prova da UERJ discursiva de Biologia desse ano, no caso, o vestibular 2020, para os alunos que vão ingressar no ano que vem. Então, vamos logo às questões e eu vou responder cada uma delas. Se vocês ficarem com alguma dúvida sobre a correção, deixem nos comentários. Então, primeira questão da prova dizia o seguinte: os fungos contribuem para o aumento da produção agrícola de diferentes maneiras, como por exemplo por meio da sua associação com as raízes de vegetais formando micorrizas. Indique duas vantagens da formação de micorrizas para a produção agrícola. Aponte ainda outra ação desempenhada pelos fungos que também favorece a agricultura. Então a primeira questão, eu queria que vocês soubessem duas vantagens dessa associação entre fungos e raízes de plantas, que são as micorrizas. Quais são as vantagens dessa relação? Essa é uma relação mutualística, e quando esses tipos de fungos específicos que formam micorrizas estão associados com as raízes das plantas, isso ajuda a aumentar a superfície de absorção das raízes, a produtividade agrícola, porque as plantas terão mais facilidade de usufruir dos nutrientes contidos no solo, sejam eles a água, sejam esses nutrientes a água ou os sais minerais dali. Uma outra vantagem importante dos fungos para a agricultura é que muitos fungos agem como decompositores, ou seja, atuam sobre a matéria morta, devolvendo aqueles nutrientes para o ecossistema, devolvendo aqueles nutrientes para o solo. Então isso é super importante para ajudar na ciclagem dos nutrientes. Lembra dos ciclos biogeoquímicos? Os fungos têm um papel fundamental nesses ciclos, porque eles ajudam a devolver aqueles nutrientes que estariam sendo descartados, né, entre aspas, ao solo de novo para que sejam reaproveitados por outros organismos. Então, basicamente, essa é a resposta dessa questão. A segunda questão, vinha aqui um textinho do Estado de São Paulo falando sobre o problema de não vacinação. E depois vinha o seguinte: as vacinas são métodos de prevenção e imunização, em que doses adequadas de determinado antígeno são introduzidas no organismo humano, produzindo respostas imunológicas específicas. Há vacinas que são aplicadas em dose única e outras em doses iniciais e de reforço, dependendo da doença. Considere as curvas x e y do gráfico, que representam as respostas imunológicas de um indivíduo ao contato com dois antígenos diferentes, administrados separadamente. Então aqui a gente tem o gráfico, que tem duas curvas, tem a curva x e a curva y. A gente repara que a curva x tem dois aumentos, sendo o segundo muito mais acentuado que o primeiro, e a curva y tem um aumento só. Mas aumento de quê? A gente está vendo que ao longo do tempo está aumentando a concentração de anticorpos. E aí a pergunta é a seguinte: identifique a curva que representa a resposta imunológica do organismo a uma vacina com dose de reforço. Então, se é uma vacina com dose de reforço, foi inserido o antígeno no indivíduo duas vezes, pelo menos. Então, teve a primeira inserção, depois uma segunda inserção em um tempo depois. E aí, qual é a curva que nós vemos duas elevações? É a curva x, que aqui está provavelmente a aplicação do primeiro antígeno e depois aqui a aplicação do segundo antígeno. Então a justificativa poderia ser isso. Ter duas elevações indica que o contato com o antígeno aconteceu duas vezes. E por que a segunda elevação é maior que a primeira? Isso é um conceito do sistema imune que está relacionado com as células de memória. A primeira exposição a um determinado antígeno é a que vai favorecer a sua formação de anticorpos contra aquele antígeno. Depois que você já tem essa formação de anticorpos, a concentração deles vai diminuir. Mas algumas células que são capazes de reagir a esse antígeno continuam presentes no seu organismo e são chamadas de células de memória. Elas fornecem uma memória imunológica. E aí, quando você entra em contato com o antígeno pela segunda vez, a resposta é muito mais acentuada. Muitas vezes as pessoas nem sentem os sintomas de uma segunda infecção por um mesmo organismo ou por um organismo que libere um mesmo antígeno que o anterior. Porque a resposta imunológica se torna muito mais rápida quando você enfrenta aquele mesmo desafio pela segunda vez. Por isso que a gente tem uma curva que tem uma primeira elevação e depois uma segunda elevação muito maior. Aqui pede também para a gente nomear o tipo celular responsável pela produção dos anticorpos no organismo humano. O tipo celular, você poderia colocar os linfócitos B, só que o tipo celular que realmente libera os anticorpos é o plasmócito,
que é o linfócito B maduro. Então, o linfócito B inicia sua produção de anticorpos, depois ele se diferencia num plasmócito e o plasmócito libera esses anticorpos. Mas as duas respostas foram aceitas segundo o gabarito da UERJ. Terceira questão. Ela diz assim: o selo de inspeção do Ministério da Agricultura indica que a carne comercializada está livre de contaminações. Essa inspeção garante, por exemplo, que o consumidor não irá adquirir uma parasitose causada por eumintos. Então já está falando aqui, parasitose causada por eumintos, já tem que pensar em verminoses. Morbidade que hoje afeta aproximadamente 350 mil indivíduos em toda a América Latina. Sua forma mais grave pode chegar a atingir o sistema nervoso central, podendo provocar comprometimento cerebral. Aí mostrou aqui a carne e mostrou o selo do Ministério da Agricultura dizendo que aquela carne foi inspecionada. E aí pede-se o seguinte: nomeie essa parasitose em um de seus hospedeiros intermediários. A parasitose que afeta especialmente carne é a teníase, que é causada pela tênia, ou solitária. E aquela variedade mais grave, muitas vezes recebe o nome de cisticercose também, porque ela é causada pelos cisticercos, que são, então, os ovos que eclodem em larvas das próprias tênias. A questão também pede para a gente falar dos hospedeiros intermediários. A teníase, ela tem dois hospedeiros intermediários principais. Então, são os gados, né, de gados bovinos e também suínos. Então, poderia ser o porco ou o boi. A questão pede para a gente indicar em que situação a enfermidade costuma assumir sua forma mais grave. Então, é quando a ingestão acontece de ovos de tênia e esses ovos conseguem passar pelo intestino, circular na corrente sanguínea, chegar até o sistema nervoso central e eclodir em larvas lá. E aí isso é muito mais perigoso porque essas larvas podem começar a consumir o seu sistema nervoso central, causando buracos no encéfalo, por exemplo. Em seguida, ele pediu para a gente escrever ainda uma medida profilática que pode ser adotada na ausência do selo de inspeção. A melhor medida profilática para a teníase é o bom cozimento das carnes. Então, antes de consumir carnes, cozinhe elas por um bom tempo, matando os possíveis ovos que estivessem ali ou possíveis larvas. Então, você poderia colocar isso. Então, consumindo carnes mais passadas, consumindo só carnes bem cozidas. Tem uma aluna minha que colocou uma resposta que eu achei interessantíssima, que ela disse, não consumindo carne, que realmente funcionaria como uma medida profilática. Uma das formas de você evitar é não consumir carne desconhecida, por exemplo, ou não consumir carne crua. Então, estaria certo também. Questão número 4. Diz o seguinte: o indivíduo com anemia falciforme, uma anomalia genética autossômica e recessiva, recebeu um transplante de células-tronco hematopoiéticas, ainda na infância. O transplante foi bem sucedido e os sintomas da doença não se manifestaram mais. Com base nesse texto, indique-se a possibilidade desse indivíduo transmitir o alelo responsável pela manifestação da anemia falciforme para seus descendentes. Justifique sua resposta. Sim, esse indivíduo consegue transmitir o alelo da anemia falciforme para os seus descendentes, porque o tipo de processo que ele realizou não é um processo de alteração genética. Então, os genes, o genótipo desse indivíduo não foi alterado. Ele continua tendo o mesmo genes, o mesmo alelo que causa a mutação que ele tem, que causa essa anomalia. Então, os gametas dele, quando são formados, podem ainda carregar o gene da anomalia de anemia falciforme. Então, ele continua transmitindo, porque só o que foi alterado dele foi o fenótipo, não o seu genótipo. Em seguida, a questão pede para a gente apresentar o motivo pelo qual os indivíduos com essa doença são mais propensos a acidentes vasculares associados à trombose. Então, por que esses indivíduos podem ser mais propensos a acidentes vasculares? A anemia falciforme é um tipo de anemia em que a hemácia do indivíduo, a célula sanguínea transportadora de oxigênio, fica com formato de foice, mudando a sua densidade. Em vez de ela ser aquela célula discoide normal, aquele disco bicôncavo da hemácia, ela é uma célula em formato de foice, como se fosse uma meia-lua. Esse tipo de célula ele consegue mais facilmente se acumular nos vasos sanguíneos, causando entupimentos, e então bloqueando o fluxo sanguíneo. Por isso que ela leva a acidentes vasculares. A questão número 5 tinha que analisar alguns gráficos. Estava assim:
Os gráficos a seguir apresentam as diferenças entre 5 tipos de alimentos, quanto à qualidade de calorias que produzem e a área utilizada para a sua produção. Foram consideradas quantidades iguais de cada alimento na comparação. Então, a gente tem a mesma quantidade de todo mundo, está todo mundo nivelado, todo mundo equilibrado. E aqui vem o percentual calórico gerado por alimento. Então, quantas calorias são geradas por cada um desses alimentos, boi, leite, porco, frango e ovo. E a área utilizada para a produção do alimento. Então, quantos metros quadrados são usados para produzir aquela quantidade do alimento. E aí nós temos o seguinte: com base nos gráficos, identifique o alimento que apresenta a melhor relação entre o alto valor energético e o baixo impacto ambiental. Se a gente olhar para os gráficos, o último aqui, o ovo, reparem que o ovo tem um número de calorias muito alto sendo produzidas a partir dele, né? Muitas calorias que podem ser consumidas a partir dele. E o ovo consome uma área muito pequena para a sua produção. Então, o ovo seria o alimento com essa melhor relação entre produzir muitas calorias usando pouca área. Depois ele é perguntado na mesma questão, qual alimento cuja produção gera mais impactos ambientais, exemplificando 2 desses impactos. E aí a gente poderia olhar só por esse segundo gráfico aqui. Olha a área utilizada para a produção de boi, né, de carne bovina. Ela é muito elevada. A produção de gado consome muita área. Então essa é que mais gera impactos ambientais. Por quê? Porque tem áreas que são desmatadas por causa da criação de gado, porque a criação de gado consome muita água, então tem um aporte elevadíssimo de água, é um dos maiores gastos de água do planeta. Que só é comparado, por exemplo, com gasto na agricultura, mas principalmente a agricultura para a criação de gado, então está incluído aí na pecuária. E também grandes extensões de criação de gado geram também maior emissão de gases de efeito estufa, especialmente o metano, que é produzido por bactérias no intestino dos animais ruminantes e é liberada por eles na atmosfera, fazendo com que o planeta esquente. Então também tem essa questão ligada às mudanças climáticas que nós vemos por aí.